Uma vez me encontro aqui para continuarmos nosso assunto a respeito do suicídio. Infelizmente é um problema, mas se nós ajudarmos, nós verificarmos um irmão, um vizinho, um amigo, ou mesmo um desconhecido, gente, não precisa ser parente, que está com a cabecinha atrapalhada, que tem ideias ruins na cabeça. Então, a gente corre para ajudá-lo, para mostrar para ele que não é por aí, que ele não deve fazer essa coisa horrorosa. E a gente pode perceber, gente, que não é, muitas vezes, às vezes não é nem são pessoas idosas, como também está acontecendo no meio de adolescentes, até já de criança, já ouvi falar. Então, não é porque é criança, criança brinca, não tem nada na cabeça, não sei o que, tem sim. Tem criança que fica com aquilo na cabeça, principalmente se ele não é muito querido, se os pais são muito indiferentes, se não dão atenção, ou se então na escola dão muito apelido para ele, porque infelizmente a nossa sociedade está desse jeito. Então ele vai criando aquilo na cabeça, aquela mágoa, aquela tristeza, e isso daí pode muito bem ser combatida. É só a gente prestar atenção e não deixar para lá, porque tem gente que fala, deixa para lá, aquele cara lá não está batendo bem na cabeça, mas não é por aí não. Às vezes, uma palavrinha, um ato de amor, não, vem aqui, vamos conversar, vamos falar, Não deixa assim ao léu, como a gente se diz. Então vejam bem, nós vamos falar agora, gente, de um suicídio que todo o nosso planeta conhece, ouviu falar. Quem que não ouviu falar do suicídio do Judas Iscariote, na época de Jesus, que ele veio juntamente com os outros apóstolos, gente, para ajudar Jesus nessa caminhada que ele tinha. E ele, na hora X, aí ele faliu. Mas eu vou dar uma falada a respeito daquela época, o que aconteceu, e depois por que ele se suicidou. E depois desse suicídio, vocês vão entender o que aconteceu, há mais de 2000 anos depois. Então vamos ver. O suicídio de Judas. Isso que estou falando, torno a falar mais uma vez, que não são coisas da minha cabeça, e sim do Evangelho do Kardec, o Evangelho do Eliseu Rigonati, que explica maravilhosamente cada parábola que Jesus nos deu. O suicídio de Judas. Naquela época, a Judéia estava sob o jugo romano, na época que Jesus estava aqui. E por isso, a pena de morte só podia ser aplicada por uma autoridade romana. Então, levaram Jesus a Pôncio Pilatos, que é outro também que todos conhecem, para obterem a condenação dele, Porque vocês lembram que ele foi lá, deu um beijo no rosto de Jesus para mostrar quem era Jesus para os soldados, e os soldados se encaminharam, prenderam Jesus, Mas, com isso tudo, Judas ficou desesperado, porque jamais tinha pensado que seu gesto pudesse causar a morte do mestre. Ele conhecia a inocência de Jesus e a pureza da sua vida. Desse momento em diante, é que Judas começou a compreender o caráter essencialmente espiritual da missão de Jesus. E, sinceramente,
arrependido, confessa publicamente que ele que teve culpa. Mas já era tarde. O mestre já estava nas mãos dos algozes, os quais eram inflexíveis. Então, o Judas não aguentou e se matou. Vejam bem, o suicídio de Judas lhe custou séculos de sofrimento nas zonas inferiores, no mundo espiritual, porque tentou corrigir um erro com outro erro. Todavia, ajudado espiritualmente por Jesus e seus companheiros de apostolado, depois de inúmeras reencarnações na Terra, dedicadas ao trabalho de fazer triunfar o Evangelho, Judas conseguiu reabilitar-se e hoje está emanado a Jesus. Vejamos então o que houve. Assim, após algumas encarnações não constatáveis, vimos nascer um corpo feminino pregar o cristianismo pela espada, em punho. Com licença, eu tenho que falar. Antes de falar que o Judas, ele foi Bom, todo mundo sabe, principalmente quem estuda, viu, gente? Quem estudou história. Eu falo todo mundo, mas tem pessoas que não sabem. Às vezes eu falo da Joana d'Arc, da Cleópatra, depois figuras, Maria Antonieta, e muita gente não sabe. Nunca ouviu falar, nunca leu, nem nada. Então, o que aconteceu, gente, antes de eu falar isso tudo? Tinha um médium, que vocês acho que nem conhecem, né? Já morreu há algum tempo, chamava-se Antônio Alves Feitosa. E ele tinha amizade com Chico Xavier, com outros, né? Com outros médios. E ele sempre se reunia na casa dele para fazer trabalhos de materialização. Esses trabalhos tinham a finalidade única do espírito se materializar e apresentar como se estivesse vivo. Então, o médium Antônio Alves Feitosa foi um grande seguidor da doutrina espiritualista, seguindo firmemente os trabalhos. E num desses trabalhos de materialização que o Sr. Feitosa realizou em conjunto com os mentores espirituais, houve um relato muito interessante, que é esse que vocês vão ouvir. Então, eles estavam trabalhando lá, vocês sabem que os médios ficam em volta da mesa, um recebe o mentor, outro recebe outro, né? Outros se apresentam falando palavras bonitas. Então, houve um que recebeu uma entidade, vejam bem, um espírito que se comunicava assim: meus irmãos, que Deus em sua misericórdia bendita nos abençoe a todos. Tive uma encarnação muito importante para a minha evolução há muitos séculos atrás, mas não soube aproveitá-la. Estava ao lado do Mestre Jesus com a missão de fazer cumprir o que ele precisava. Precisava que, em dada época de sua missão, dar o testemunho da fé, do amor infinito e sabedoria suprema. Para que isso acontecesse, precisava que um instrumento, ou seja, de uma pessoa que o fizesse cumprir tal tarefa. Vejam bem. Pois bem,
tive a tarefa de entregar Jesus nas mãos dos soldados, mas falhei por ter me suicidado e não ter entregado Jesus, pois eu amava muito. Mas então sucumbi. Porém, o mestre, assim que deixou o seu corpo no Gólgota, veio me amparar, me prometeu uma nova reencarnação, onde ele retificaria aquilo que ele fez, que era o suicídio. Então, gente, vocês estão vendo que Jesus prometeu ajudar a Judas, que tinha se matado. E ele não viveu uma vez só, ele viveu várias vezes depois disso. Várias vezes. Então vejamos. Eu tenho que ver o que vai bater para poder falar. Assim, por algumas encarnações não contáveis, vim nascer no corpo feminino, pregar o cristianismo pela espada em punho, ajudar na libertação da França, usando uma força que não estava no meu corpo, mas na energia do ectoplasma que eu tinha muito e que me permitia vencer nas guerras em nome da liberdade. Mas também fui traído e morri numa fogueira na condição de Joana d'Arc. Então isso daqui é uma história que muita gente conhece, né? Aos que não sabem, nunca ouviram falar. Mas nós que tivemos, graças a Deus, a possibilidade de estudarmos, né? Principalmente história antiga, história medieval, né? A gente teve conhecimento de muita coisa que aconteceu naquela época. Então vocês vejam bem que ele veio como Joana d'Arc e passou por todo, foi traído, né? Naquela época. Além disso, ele veio em outras encarnações, gente, em muitas outras, mas nenhuma ele estava conseguindo retificar aquele malefício que ele tinha feito. Mas também fui traído. Anos mais tarde, vim a ter outra tarefa, agora no Brasil, e ajudar a dizimar a febre amarela, principalmente no Rio de Janeiro. Bom, não precisa ser da minha época nem nada, porque isso daí foram fatos que foi dado, né? Da epidemia que teve, gente. E tinha 2 médicos sanitaristas que lutaram para debelar a febre amarela. Bom, porém, eu pereci pela segunda vez. Disseram para mim que eu me suicidei. Eu mesmo não sabia. Por que eu me suicidei? Porque na minha família eu bebia socialmente, né? Aperitivos, vinhos daqui, né? Um licorzinho dali, mas eu não sabia que isso daí ia fazer mal. Mas acontece que isso mexeu muito com a minha saúde, o que me fez com que eu desencarnasse prematuramente. Então vocês viram que quando eu passei para o lado de lá, o meu sofrimento foi grande, gente. Porque os espíritos vinham e me acusavam de suicida. Você é um suicida, você se matou. E eu, desesperada, dizia, não morri doente, não fiz nada. E depois que as entidades espirituais explicaram para ele que pelo fato dele beber, fosse pouco, fosse muito, ocasionou um problema de saúde e que ele veio a falecer. Por isso vocês estão vendo bem, gente, vejam bem quem bebe, quem fuma, quem usa droga, porque é cobrado muito e a pessoa é muito punida.
que fui suicida através de bebidas alcoólicas, mesmo bebendo socialmente, mas me levaram ao suicídio lento. Meu nome é Oswaldo Cruz. Isso também eu torno a dizer. Não precisa ser da minha época, que eu me lembro disso. Do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, também que era outro sanitarista, nome, que trabalharam muito para debelar esses tipos. Agora nós temos a dengue, temos ainda a maleita ainda, né? Mas naquela época esse Oswaldo Cruz, ele era médico sanitarista e conseguiu debelar a febre amarela no Rio de Janeiro, naquela época. Esta foi a última encarnação, a não ser que possamos entender o trabalho mediúnico como um tipo de reencarnação, pois através do meu amigo Chico Xavier, pude escrever uma série de 16 livros com o pseudônimo para evitar o mesmo problema que aconteceu com Humberto de Campos. Humberto de Campos, depois que ele faleceu, gente, ele começou a escrever e punha Humberto de Campos. E a família, que não era espírita e não aceitava coisa alguma, começou a achar ruim. Então ele começou a usar o pseudônimo de Irmão X, isso Humberto de Campos. Então, o Oswaldo Cruz resolveu fazer a mesma coisa, né? Ele arrumou um nome para ele. E através da mediunidade do Chico Xavier, do Valdo Vieira, o Valdo Vieira ainda é vivo. Tem um outro também, que é muito conhecido. Pude resgatar os meus débitos com a lei, pois a minha reencarnação de Judas não pude dar o testemunho. Olha, gente, que coisa mais linda. Não pude dar testemunho de que eu devia fazer. Então, o que aconteceu? Eu pude receber a graça por esse trabalho maravilhoso de divulgar o Espiritismo, né? Ajudando a editar nada mais, nada menos que 16 livros. E foi isso que ajudou. Graças a Judas Iscariotes, que agora, nessa encarnação, veio como Oswaldo Cruz, depois ele se intitulou como sendo André Luiz. E para quem não sabe, muitos que leem, que são espíritos que leem os livros do Chico Xavier, muitos são intitulados como sendo do André Luiz, do Emmanuel, tem muitos outros autores desencarnados que também se dedicaram, livros de poesias, romances, mas a maioria mais para estudo, para mostrar para as pessoas sobre a vida espiritual, como é que ela é, sobre o espiritismo. Então, vocês estão vendo, gente, que quanto tempo que levou para que ele recebesse essa graça. E se não fosse o Chico Xavier? Ele teria que reencarnar outra vez até um dia encontrar, né? E graças ao Chico Xavier como médium, aceitá-lo como um espírito bom, que nem o André Luiz era, porque ele trabalhava lá no plano espiritual e bastante. Mas ele se dedicou bastante, junto com o Chico Xavier, fazendo esses livros. E pois bem, e isso eu deixo falado para muitos médiuns, gente, muitos médiuns mesmo, que tem por aí que eu sei, que eu conheço, que tem a mediunidade, precisa trabalhar, sim, seja onde. Eu já falei, veja o lugar onde você se afina, onde você se sinta bem. Depende não só da gente,
depende do nosso mentor. 50% do nosso, 50% do mentor ou da entidade que vai trabalhar. Porque não se brinca com isso, gente. Não se brinca. Nós viemos médio com a finalidade única de trabalhar. E por que que chega na hora H, tira o pé fora? E como ficam os mentores? Que estava tudo determinado para aquele médio trabalhar, simplesmente ele acha que não tem tempo. Tem tempo para tudo, menos para ficar uma horinha num centro, falando sobre o espiritismo e recebendo nossos irmãozinhos sofredores. Vocês vejam bem o caso do Oswaldo Cruz, né? Que já estava trabalhando lá graças a Deus, né? Estava bem evoluído, mas ele queria se sanar daquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás, gente. E ele conseguiu. E assim, graças a uma mediunidade, graças a um médium que o acolheu. Por isso que eu estou falando, para aqueles que são médios, não esperar por amanhã que ele pode não ter. Do jeito que a Terra vai passar por muitos problemas, quem tiver mediunidade, corra. Corra para fazer a sua parte, corra para aquilo que você se determinou antes de nascer. Não é agora, de repente, que apareceu a mediunidade. A gente já vem com essa tarefa. Não digo missão, porque missão é só de Jesus. Tarefa. E tarefa difícil. Difícil por quê? Porque nós não somos boa coisa. Nós erramos muito e por isso que nós voltamos médios para ajudar de uma maneira tal muitas pessoas que precisam da gente, quer encarnados, quer desencarnados. Portanto, que Jesus continue nos abençoando agora